Hoje eu trouxe para vocês agora a segunda parte do livro, né, do falso livro de formatura. Eu havia feito o livro vermelho, agora eu vou fazer o branco, né, que realmente é o bolo, a parte verdadeira do bolo. Aqui tá para vocês já com a decoração, com o capelo, o diploma e tudo, mas aí eu vou mostrar o passo a passo como que eu fiz o bolo verdadeiro. É um bolo muito alto, não gosto muito de fazer bolo alto assim não, principalmente de livro, porque fica um pouco diferente da realidade, mas enfim, foi me pedido assim e assim eu fiz. Pois bem, a gente dá início, nesse caso, eu preparei uma blendagem de chocolate, eu usei um chocolate cobertura meio amargo e usei creme de leite, tá? Na proporção de 20% de creme de leite para a quantidade de chocolate. Eu derreti, fiz a ganache. Tem que bater com bastante vigor, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que é mexer devagar, mas precisa bater com vigor para ela não talhar, né? Hora que ela já está homogeneizada, aí nós vamos começar a preparar o nosso bolo. O bolo está bem macinho. A gente dá a primeira demão, que é para poder segurar os farelos do bolo, para a gente começar a fazer as outras camadas, que serão as camadas definitivas, né? Já depois para colocar a pasta americana. É uma etapa que precisa ser feita com cuidado, porque primeiro é um bolo muito alto, a massa é muito macia, que essa é aquela massa minha de bolo de quilo que tem aqui no canal, quem quiser pode consultar lá. Ela é uma massa muito fofa, é muito úmida, muito macia, mas ela é fofa. E às vezes o cliente fica assim, faz um bolo molhadinho, que não sei o quê. Então assim, quando a gente vai passar essa primeira camada, tem que ter muito carinho. Não usa o ganache muito encorpado, pode usar ele já até bem ralinho mesmo, para essa primeira camada ficar bem definida, né? Não sair arrancando pedaço do bolo, porque às vezes o ganache fica um pouquinho mais espesso e acaba dando defeito, né? O nosso bolo está finalizado, né? Aquela parte toda já da ganache mesmo, eu dei a primeira demão, dei a segunda. Essa parte agora é a parte final, assim, vamos dizer que é a finalização, é o acerto e a nivelação, mais ou menos, das beiradas. Bolo retangular e bolo quadrado, infelizmente, eles nos dão muito trabalho, porque tende as pontas ou as beiradas a ficarem descidas, caídas. Para isso não acontecer, a gente tem que usar um acetato, colocar a ganache, nivelar, aquela coisa toda, né? Mas eu dei uma nivelada, consegui acertar direitinho com o resto da ganache que deu. Geralmente isso acontece muito nas bordas de cima e eu vou conferindo para ver se não ficou algum lugar que ficou um pouco mais fundo ou que a ganache ficou um pouco mais fina, né? É aquele negócio que a gente alisa, todo mundo fala, se deixar eu fico aqui o dia inteiro e realmente fica mesmo. Porque quanto mais a gente alisa, mais a gente vê defeito. É um troço assim bem complicado mesmo. Uma coisa assim bem diferente, né? Quem mexe com bolo sabe muito bem o que eu tô falando. Então assim, a gente acerta, procura deixar tudo bem niveladinho, a ganache bem lisinha. Por quê? Como é um bolo de livro, se essa pasta americana que vier agora, se a ganache não ficar bem lisinha, se ela der algum grumo ou se ela trincar, vai pegar tudo. A pasta que vier agora vai pegar tudo. Se trinca, se põe no bolo gelado demais, a ganache trinca. Se pega alguma bordinha da vasilha, que deu algum querosene na hora que passa, dá aquela saliência, a pasta americana vai mostrar depois, e aí não vai ficar aquela coisa bem feitinha, bem certinha, né? A pessoa tinha pedido um bolo branco, eu achei que talvez nem combinasse tanto, mas assim, cada gosto é gosto, os bolos todos têm uma finalidade, têm uma história, né? Quem faz, a pessoa que encomenda a gente respeita, seja roxo, seja vermelho, seja preto, seja lá o que for. A gente precisa fazer com carinho. Esse bolo eu coloquei ele em cima de um prato, daqueles de salgado, cortei um pouquinho além, então os 2 dedos só. Vejam que a parte de trás, que é onde vai ficar as costas do livro, tá muita continha, tá só a conta de eu colocar a pasta americana. Isso é feito de propósito. As outras 3 laterais, elas já sobram uma quantidade um pouco maior, daí uns 2 centímetros,
que é para quando eu colocar, quando eu for fazer a capa mesmo, que essa parte eu vou cobrir, ela já dá a distância certinha, bem similar ao vermelho que eu fiz. Poderia ter feito esse livro separado, colocado numa outra tábua mais firme, mas eu optei por fazer desse jeito. É tanta coisa que acontece, então a gente se vê nesse caminho todo. Eu vou forrar agora essa parte do laminado, que é prateado, então eu vou colocar uma pasta branca, eu vou abrir a pasta estreita. Não pode colocar uma pasta fininha demais não. Por quê? Como a parte de baixo vai imitar a capa do livro, se colocar fina demais, vai aparecer também o desenho do prato e não é legal. Então eu abro uma pasta numa espessura razoável para eu cobrir essas 3 laterais que ficaram mais largas, que vão simular a capa do livro. Depois, mais para frente, o vídeo até nem mostra não, mas eu coloquei 2 camadas, na verdade, dessa tira. Eu coloquei a primeira camada, que na verdade ela serve de guia, né? A gente tampa aquele negócio todo e só quando aí no finalzinho, depois que eu ajeito tudo, no vídeo eu não gravei, que eu não achei interessante, é besteira a gente mostrar às vezes algumas coisas, mas aí eu coloquei uma segunda tira em cima dessa que eu vou colocar agora, que é para poder não ficar, como que fala assim, fina demais e trazendo muita saliência. É igual a Anelisa Salinas fala, é primeira pele e segunda pele. Então, eu coloquei, vamos dizer que isso aí é a primeira pele, né? E eu, depois de já tudo pronto, a parte definida das páginas, aí eu já faço uma segunda pele, que seria a tira de acabamento. Para colar essa pasta, nesse caso, eu não usei gordura hidrogenada, não. Eu passei mesmo, foi uma colinha de CMC. Pode até usar água, mas a cola de CMC ela é melhor, porque ela dá uma aderência melhor, tanto no prato quanto na pasta. Então, traz mais segurança para a gente quando vai fazer esse acabamento. Poderia também ter cortado um retângulo em U, né, e revestido aquilo ali, mas eu fiz a tira, eu achei mais fácil fazer a tira e com jeitinho e com cuidado eu trago nas beiradas e aí eu vou colando, né, e com cuidado eu já vou chegando a pasta para perto do livro, para ele ficar bem coladinho no bolo, para ele ficar bem perto de onde eu vou sobrepor a pasta marcada com a pasta americana, né, que vai simular as páginas, como se o livro estivesse fechado. Essa marcação que eu for fazer, quando eu for fazer, eu vou usar vou usar o mesmo rolinho que eu usei para marcar a página do livro vermelho, né? Mas lembrando que quando eu for fazer, ela precisa ser mais grossa, né? Então, por isso esse cuidado de trazer essa primeira pele da cobertura do prato bem para pertinho do bolo, para ficar bem coladinho, porque quando a outra pasta vier por cima, ele tá bem rente. Eu não correr o risco de ficar fenda, de aparecer um pedaço do bolo do chocolate, ou de aparecer o prato, nem nada, entendeu? Então, assim, corto, e quando eu acerto de forma que é como se a pasta cobrisse o pratinho de baixo até nas laterais. Apesar do prato ser fino, eu não corto ela muito rente, porque às vezes eu costumo cortar e ainda acertar, ou com estilete, ou com uma tesoura, ou com uma esteca. Nesse caso, não. Eu cortei e deixei como se cobrisse a lateral do prato mesmo. O processo de abrir para fazer a página é o mesmo do outro. Porém, nesse caso, o bolo é mais alto, embora menor, mas eu preciso de uma pasta americana mais grossa porque é um bolo verdadeiro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Nem coloquei tão grossa quanto algumas pessoas às vezes colocam, porque o cliente às vezes ele reclama muito quando a pasta americana está muito grossa, mas o processo de abrir é o mesmo. Eu abro de comprido, abro em cruz, sempre tomando cuidado de colocar bastante amido, porque senão quando a gente vai passar tanto o rolo marcador quanto o rolo normal, gruda muito e acaba deformando. Outra hora a gente vai fazer força, o rolo marca mais num lugar e fica fininho, fininho, tem que mudar tudo, tem que voltar para poder tornar a abrir.
e por aí vai, né? A gente então tem que tomar todo esse cuidado. Colocar o amido ou o açúcar de confeiteiro impalpável sobre a mesa, sobre a bancada, é muito importante para poder não grudar, e quando à medida que a gente vai manuseando e vai mexendo na pasta, ela não gruda. Então, o risco de deformar ou de dar defeito, ele é muito menor mesmo. E é lógico, né? Quando você não tem tanto trabalho de ficar fazendo e voltando, o seu trabalho rende muito mais, né? Para colar essa pasta, eu usei gel de brilho, eu usei aquele gel da Mix, uma geleia de brilho, na verdade. Eu passei nas laterais, né? Eu vou cobrir ele todo, os 4 lados, nesse caso. Tem que medir os 4 lados, conferir o comprimento, tem que conferir a largura, porque é o mesmo processo. No livro vermelho nós não cobrimos os 4 lados, nós só cobrimos 3, mas nesse caso do bolo verdadeiro, se eu não quisesse, não precisaria. Essa parte eu poderia colocar só 3 lados, porque vai uma outra capa solta que vai fazer as costas do livro e a parte superior, mas mais para frente vocês verão. Mas eu optei em cobrir tudo para ficar um acabamento melhor, e a capa que vai aparecer mesmo, a que vai ficar por cima, não dá defeito. Ela fica uma capa mais uniforme, porque eu coloquei ela um pouquinho mais grossa, mas, como eu já disse, o cliente não gosta muito de pasta grossa. Então, eu fiz um grosso, assim, um grosso disfarçado, mesmo para poder não ficar aquela coisa grosseira e cliente reclamar, porque ninguém gosta de comer pasta americana. A gente põe porque dá uma decoração bonita, esteticamente é bonito, mas não é uma coisa que cliente aprecia muito, não acha interessante. E realmente é muito açúcar, não é negócio. Vou usar o mesmo rolinho para poder marcar, o sistema é o mesmo. A gente pressiona, tem que fazer força, mas não pode fazer força demais. Não adianta querer passar o rolo todo de uma vez, porque não vai dar resultado, não funciona. É devagar mesmo. Às vezes a gente tem que voltar o rolinho um pouquinho para depois ir para diante. Aquele negócio é para trás e para frente, para trás e para frente. É como se desse 2 passos para frente e 1 para trás, para poder não ter que ficar remarcando, porque não tem como remarcar. Ou você faz certo de uma vez, ou então termina, desmancha tudo, torna a abrir a pasta de novo, torna a fazer. O processo é esse, isso aí não tem muito por onde correr, não. É a mesma coisa, conferir a pasta, ter que tomar cuidado, não deixa grudar, conferir as espessuras, porque como a gente abre, às vezes acontece de um dos lados ficaria um pouquinho mais alto, mais grosso, essa coisa toda, isso aí dá mesmo. Igual o outro também, a outra tira, eu acerto também uma camada bem fininha, um dos lados eu gosto de deixar bem certinho, porque eu vou enrolar igual do anterior, do livro vermelho, e vai precisar ficar apoiado na bandeja onde o bolo tá, que é aquela bandejinha, aquela parte branca que eu cobri com a pasta americana anteriormente. Então, ela precisa estar muito certinha, porque se ela não estiver certinha, o bolo vai estar com geleia. Se eu não tomar cuidado de deixar tudo certo, na hora que eu passar, vai colar, aí ninguém merece, né? Porque fica torto. Se a gente for puxar para descolar, pode acontecer da pasta esticar ou rasgar. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado. Nesse caso, estou conferindo de novo, né, a largura, porque eu preciso que passe pelo menos de 1 a 2 centímetros para cima, que é para eu trabalhar com folga. Já passei a geleia de brilho. Agora, o outro eu enrolei com as mãos, né? Eu fiz um rolinho com a própria pasta e com as minhas mãos eu fui fazendo aquele canudinho. Nesse caso, não. Eu vou contar com o auxílio de um rolinho de papelão. Esses rolinhos, tipo esses que vem no papel filme, papel alumínio. Nesse caso eu cortei um pedaço dele e enrolo um dos lados, como no livro vermelho. Eu tenho que me certificar que ele fique rente, que ele fique bem rente mesmo, que
que ele não saia, que ele não fique nem para dentro e nem para fora. Ele tem que ficar muito certinho, porque de novo eu vou colocá-lo em pé. Só que dessa vez o trabalho é maior, porque antes eu apoiava na mesa, agora não. Eu tenho um espaço muito pequeno para eu colocar essa pasta e enrolar e tomar cuidado para ele não dar defeito, porque senão meu trabalho vai todo por água abaixo. Eu ia me posicionar no meio, mas aí eu lembrei da capa, começa da beirada. Sempre das quinas, né, que fica mais interessante. Nesse caso não ia fazer muita diferença não, mas eu fiquei com medo, porque como vai uma outra capa ali, eu fiquei com medo da emenda aparecer e na quina é mais seguro, né? Olha lá para vocês verem. Se a gente não toma cuidado de ir colando, a mão tem que auxiliar, de novo, não pode apertar. Esse aí, então, no caso, como o bolo é verdadeiro, o risco ainda é maior ainda. Então, a gente tem que alisar devagarinho, ver que a pasta vai colando, tomar cuidado para não esbarrar a mão no chocolate, que ele está com geleia de brilho, para não manchar a página, porque às vezes sem querer a gente esbarra e suja, aí tem que ficar limpando. Outra coisa, é o olho no gato e eu tô no peixe. Você tem que ficar prestando atenção na pasta que está colando, ter certeza que a parte de baixo dela tá bem certinha, bem rente com a pasta branca que colocou, que não está esticando demais para que ela rasgar, para ficar com fissura entre um lado e outro. Então, assim, é um trabalho, aparentemente, não é complicado, só requer atenção e cuidado. Todo trabalho requer atenção e cuidado, né? Então, vocês veem que eu faço movimento, sempre eu tô levantando, que é porque como tá enrolado naquele canudinho, pode acontecer dela descer um pouquinho. Eu gosto sempre de usar tesoura. Estilete, às vezes, eu acho que me tira muita mobilidade. Cada pessoa trabalha de uma forma, né? Já cortei. De novo, eu deixei passando 1 centímetro depois que eu colei tudo. Digamos que é uma sobra de folga, de segurança que a gente tem, no caso de der qualquer angu, né, e tiver que voltar ou puxar, para a pasta não ficar muita conta e também não correr o risco de dar uma emenda boa, né? Eu vou conferir de novo, se porventura, na hora que for cobrir, tiver alguma parte que tiver com pouca geleia de brilho, não tá colando, deixa a geleia de um lado, lembrem-se de não enfiar o pincel na vasilhinha, põe no pratinho e vai retocando, no caso precise, né? Que aí não tem problema. Eu vou me certificar, agora que tá tudo certinho. Com a tesoura eu vou tirar aquele excesso de segurança que eu deixei sobrando, né? Ali, essa emenda poderia ficar até 1 centímetro nas costas do livro, tá? Não vai ter problema não, porque vai uma outra pasta aí que vai tampar. Mas na quina, a gente fica assim com, sei lá, com a segurança maior mesmo, dá mais tranquilidade, né? Porque pode sobrepor um pouquinho, ou então se juntar as duas partes e cortar, que a união de uma pasta com a outra, ela acaba colando. Quem quiser pode até passar um pouquinho de água, que na hora que cortar com a tesoura as duas pontas, se quiser, pode fazer assim, né? Essa parte também eu gosto de usar a tesoura me dá uma guia boa, porque eu me guio pela superfície do bolo, mas quem quiser fazer com estilete ou com uma faca bem afiadinha também pode. Basta tomar o cuidado de deixar apoiando na superfície do bolo, para não correr o risco da pasta branca ficar mais baixo do que a superfície do bolo. Porque isso sim, não tem como. Se tirar ali demais, já era. Arrancar a pasta toda, abrir outra quem não tiver, ou jogar uma outra pasta por cima, mas essa parte tem que ficar bem feita. É tanto que eu corto a primeira vez com uma folga, às vezes de meio centímetro, 1 centímetro, e depois eu venho arrematando, que é para eu ter certeza que tá certinho, né? Às vezes também a parte que fica alta é super tranquilo, com o próprio dedo a gente vai alisando, faz uma pressãozinha pequena, ele acaba nivelando com o bolo, né? Esse alisar, ele é muito importante, porque ele ajuda a pasta a acabar de aderir. O calor da mão ele vai passando para a pasta e ela vai aderindo melhor no bolo, parece que ativa a geleia, então dá uma segurança melhor.
eu confiro, pode acontecer de dar uma ou outra bolinha, por isso que eu passo a mão assim, de levinho, né, para conferir se não tem nenhuma bolha. Essa é a parte que eu falei para vocês. Essa parte, ela é a altura das costas do bolo, né, que é aquela, as costas no caso, é aquela parte que ficou quase a ponta, né, do bolo mesmo. E eu passei, nessa parte das costas, eu passei água e na superfície eu usei geleia de brilho. Ela tá um pouco maior, porque eu também não vou cortar muita conta. Quem tiver segurança e quiser cortar, pode. Mas eu gosto de cortar sempre com folga para não correr o risco de dar problema, né? Vocês vejam, mesmo com o auxílio do Silpar, eu coloquei, mas a gente sempre às vezes acaba ela saindo um pouquinho torta. E nesse dia que eu fiz esse bolo, tava chovendo. Então, a chuva atrapalha muito. A minha pasta é muito macia. Como eu já disse aqui no vídeo, tem a receita aqui no canal. Eu gosto de fazer a pasta e a minha pasta é muito macia. E pasta americana com chuva é aquilo que todo mundo sabe. É um chororô danado, umedece, fica mole, fica suando. Então é muito complicado, né? Então a tendência dela é descer um pouquinho mais. Tem que conferir a parte de trás, que essa parte ela vai aparecer, porque vão dizeres nela, né? Como vocês viram no início e no final do vídeo, vai aparecer os dizeres. Então, não pode ter greta, porque ali não tem o que colocar. Não tem fitinha, não tem tirinha, não tem massinha, não tem nada. É ficar certo, tampar a gretinha e pronto. Não tem outro jeito. Então, eu uso uma esteca, né? Quem quiser pode usar uma régua, uma faquinha, que é só para ter certeza de que a pasta tá bem rente ali, que não ficou greta e que ela não tá um lado nem mais fundo e nem mais comprido, né? Mais raso do que o outro. De novo, vou com a tesoura, isso é igual costurar, né? Ai, meu Deus, vamos cortar. E cortar com cuidado, porque eu tenho que me guiar dessa vez na parte de baixo, né, do bolo. Se vocês verem, nessa parte que tá aparecendo aí, tem umas gretinhas, que ainda é da ganache. Por isso que eu vou usar a outra pasta branca, depois que eu fizer tudo. No caso, né, eu não mostrei. Mas aí eu vou usar de novo, que é para poder tampar aquilo ali, para dar um acabamento melhor também. Pus a primeira pele, vou pôr a segunda pele, que aí dá um acabamento tranquilo, né? Eu faço o acerto, confiro tudo para ver se tá certinho, se não deu bolha, se a pasta não tá com nenhum defeito, se não tá com nenhum cisco, a gente tem que tirar. É preciso uma agulha ou um palito. Pasta branca, todo cuidado, é pouco, mas todo cuidado mesmo. Cuidado também quando forem fazer os acertos, confiram as distâncias. De novo, cuidado para não cortar demais, porque às vezes a gente acerta e acaba fazendo caca, né? Mexe demais e em vez de acertar, acaba estragando o que já demorou tanto para poder arrumar, para poder ficar certo. Eu tô usando aqui, né? Como eu disse, a pasta ficou macia, ela caiu um pouquinho pro lado. Então eu vou contar com o auxílio de um palito para poder levantar essa quina, essa borda, né, que ficou da ponta da capa lá na frente. Ali tem que tirar as gretas também, ter certeza que a parte de trás, que é a parte das costas do livro, tá bem certinha, para a pasta também não ficar caída, né? Olha lá, tá vendo? Essa parte, isso é cruel. Mas basta introduzir um palito na diagonal, pegar bem a pontinha, bem no ângulo mesmo, no comecinho do ângulo, e com muito cuidado introduzir. Esse palito, ele precisa ser introduzido dentro da pasta americana. Ele não vai no bolo exatamente. Ele pode ferir mais um pouquinho a parte de baixo, perto do bolo, mas ele precisa entrar dentro da pasta americana, porque senão ele não vai ficar retinho, né? E quando entregar o bolo para o cliente, tem que avisar, olha, tem um palito de dente, né? Porque o macarrão ali, no caso, não ia ficar legal, ele não ia dar certo, por causa do acabamento, que o palito tem a ponta muito fininha. Então tem que falar para o cliente, olha, a capa, quando forem cortar, cuidado, tem um palito que foi usado como auxílio para manter as quinas da capa
bem niveladas, então tirem, ou quando o garçom for cortar, ele vai achar esse palito. Toma cuidado para poder não servir ou não correr o risco de cair no pratinho de alguém, que fica uma coisa deselegante, né, gente? Não dá certo. A gente tem que tomar muito cuidado quando manda essas coisas para os outros, sim, porque tudo extra que vai tem que ser avisado. É preciso ser avisado para o cliente saber, para não correr nada desagradável durante o evento, que fica muito chato, né? Isso não dá muito certo. Eu estou acabando de conferir, porque não, agora é aquela parte que eu já me certifiquei que está bem nivelado a parte da frente da capa, então agora eu vou para os retoques finais. Tudo aquilo que precisa ser acertado, ver o que falta, o que não falta, para poder não correr o risco de mandar e ficar a pasta descendo, ficar com greta, ficar a parte que não cobriu direito, que tem fendinha. Isso é muito ruim. Então, a gente tem que conferir tudo antes de colocar o resto. Até porque o acabamento dele é em dourado. Então, se não conferir tudo agora, na hora que for colocar o dourado, que for fazer o resto do acabamento, aí vai pro brejo mesmo, porque não vai ter jeito, já tá tudo certo, não vai poder mexer. Dourado e prateado todo mundo sabe que é igual preto, né? Borra à toa, então é complicado. Tira. Mas se não souber tirar, mancha. E aí faz um trabalho todo branquinho, todo certinho, e mandar manchado para o cliente, não dá pedal, né? Vamos fazer de novo a marcação da capa, do mesmo jeito que foi feito com o falso bolo vermelho. Eu uso uma régua, cuidado para marcar. O vermelho já era delicado, esse é mais ainda porque é bolo verdadeiro. Então tem que marcar com cuidado, correr a régua com cuidado, para que não fira a pasta americana. Se quisessem cobrir o bolo todo, para depois colocar essa outra capa, poderia também. Ainda assim, na hora de vincar, teria que ter cuidado. Eu não gosto de cobrir porque nem sempre a quina fica tão certinha quanto a gente precisa. Quando a gente cobre desse jeito, de 2 etapas, as chances da gente fazer uma quina mais certa e deixar uma capa mais nivelada é melhor, entendeu? Cada pessoa tem uma técnica, gente. Então, não posso falar que isso aí é o único jeito certo, não. Cada um se adequa com aquilo que lhe é fácil no momento, né? É que nem a gente ensinar para canhoto. Ou a gente se adequa e tenta entender o jeito que o canhoto escreve, ou então, coitado, tá danado, né? Não tem nem como ensinar. Assim é do mesmo jeito. Técnicas são, assim, a pessoa desenvolve com o passar do tempo, à medida que ela vai trabalhando. Às vezes o que é muito fácil para mim é difícil para outras pessoas e vice-versa, né? Então a gente respeita muito. Esse negócio de ditar, não, tem que ser feito assim, só pode ser assim, só dá certo assim, isso não existe. O que existe é fazer e executar da melhor forma possível. O importante é o resultado final. A forma que você fez, né, não tem problema. Tá aí o nosso bolo pronto. Se vocês gostaram, já aproveita, deixa o like de vocês, compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de ativar o sininho, né, para as próximas notificações. Eu espero que tenha ajudado. Essas partes de cima eu fiz com isopor, tá? Que isso também é cenográfico. Usei pasta americana, também a minha pasta, né? Para poder deixar esse acabamento, tá? Mas eu espero que vocês façam um bom proveito e até o próximo vídeo, tá bom?